Gostaria de agradecer a presença de vocês em nosso bate-papo com especialistas do mercado hoje, sobre os principais desafios e oportunidades encontrados pelas gestoras de recursos quando o assunto é partnership. Nossa agenda passará por aspectos societários, regulatórios e operacionais, desde a constituição da gestora, sua evolução na governança e principalmente as vantagens competitivas encontradas no processo de diligência junto a novos investidores. Gostaria de agradecer nossos convidados: Flávia Lira, sócia do CP de Advogados, Frederico Riso, CEO e founder da Basement, Samuel Ponsoni, sócio da Outliers Advisory e Osney Gomes, head de Fund Trust da Vortex. A nossa agenda vai ter 3 blocos de apresentações, iniciando com uma breve introdução do Osney, passando pela Flávia, Fred e Samuel, e no final a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. O tempo estimado de cada apresentador é de 10 a 15 minutos. Obrigada. Osney, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer aqui a presença da Flávia, do Samuel e do Frederico, parceiros aí já de longa data das casas e pessoalmente também alguns aqui ao longo do tempo. Só para dar uma breve introdução, talvez para alguns que estejam aqui nos assistindo e não tenham tido contato ainda com a gente aqui na Vortex, a Vortex, a gente é uma plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. A gente hoje trabalha com 3 grandes pilares de negócio. O primeiro pilar no business, o que a gente chama aqui de Corporate Trust, ou seja, serviços diversos para as estruturas de basicamente renda fixa, né, estruturas de dívida e securitização, CRIs, CRAs, debêntures, enfim, todo o universo de serviço para esse tipo de operação. A gente tem um pilar que a gente denomina aqui de Banking Services, são serviços adicionais como escrow accounts, como representação legal de investidor não residente, contas escrow, já comentei, serviços de liquidação, e um terceiro pilar, que é o pilar de Fund Trust, onde a gente presta serviços de forma verticalizada para a indústria de fundos, administração, custódia, controladoria e escrituração, numa gama bastante ampla de produtos, vão desde os fundos líquidos, né, os antigos 555, aí recentes FIFs, até fundos estruturados, também dos mais diversos tipos, FIP, fundo imobiliário, FDICs, FIAGROS, ETFs, enfim, uma gama bastante ampla. E dentro dessa vertical de fundos, da qual eu estou responsável hoje aqui na Vortex, a gente acaba tendo contato, o nosso grande público são as gestoras de recursos, né? Esse é o nosso foco de atuação, é o nosso grande parceiro, e a gente vive essa indústria no nosso dia a dia e conhece um pouco, talvez, aqui dos desafios e das oportunidades que os nossos parceiros acabam enfrentando ao longo da sua jornada enquanto empresa, enquanto negócio. Fruto dessa percepção e desse dia a dia, a gente entendeu que o escopo da nossa conversa de hoje faria muito sentido. A gente enxerga uma série de discussões e desafios que vão sendo colocados para as assets ao longo do tempo, e a ideia aqui é que a gente possa passar um pouco dessa percepção, um pouco dessa vivência nesses aspectos para todo mundo aqui, e depois a gente possa explorar um pouquinho em termos de conversa, né? E por que isso é tão relevante? Se a gente só, talvez, fazer um breve resumo aqui, um breve histórico da indústria de fundos, da indústria de assets no Brasil, se a gente olhar para trás, a gente naturalmente vê cada vez menos concentração de recursos nos grandes bancos, que foram são ainda bastante relevantes nessa indústria, mas dominaram por muito tempo de forma mais relevante. E a gente vê naturalmente aqui ao longo dos últimos 5, 10 anos um fluxo muito grande de recursos migrando para as assets independentes. Talvez em momentos diferentes, com ondas distintas de assets, né, passando dos hedge funds aos family offices, algumas outras assets hoje mais ligadas a alguma outra estrutura que já existisse e outros business, como de distribuição, mas no final o que a gente tem visto é um aumento relevante do número de assets. Se a gente pegar de 2011 a 2016, talvez tenha tido um net positivo aqui de 100 assets no mercado, saindo de alguma coisa próxima a 600 para 700 gestoras, de 500 para 600 gestoras de recursos. A hora que a gente olha de 2017 a 2020, a gente viu os mesmos 100 novos gestores surgindo no mercado, e se a gente olhar de dezembro 20 para agora, talvez aqui já tentando fazer um exercício do como a gente deve fechar o ano,
a gente já vê um número mais próximo de 300 novas casas surgindo nesses últimos 3, 4 anos, o que nos leva para um mercado ao redor de 1.000 gestoras. E naturalmente cada uma aqui com seus desafios e suas soluções, e aí nesse cenário cada vez mais volumoso de gestoras, certamente o tema aqui dos modelos de partnership, como isso tem impacto, como isso é organizado, como isso é tratado, implementado, e quais os impactos que essa estrutura traz nas diversas linhas do negócio, é um tema bastante relevante. E aí, por fim, enfim, a gente entendeu por bem novamente aqui trazer e ter essa conversa com as pessoas que entendem disso, vivem disso há muito tempo. E de novo agradeço a presença aqui da Flávia, do Fred e do Samuel, que vão certamente conseguir falar bem melhor do que a gente aqui a respeito do tema. Então, Flávia, acho que eu começo contigo, certo? Passar a palavra aqui para você poder nos trazer seus pontos aqui. E eu agradeço, só desculpa, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo aqui que está nos assistindo, nos escutando. Obrigada, Osnei, obrigada, Bianca. Boa noite, Samuel, Fred, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês falando hoje sobre partnership em gestoras. O meu nome é Flávia Anagnostopoulos Lira, sei que vocês vão guardar só o Lira, mas já funciona. Sou sócia da área societária de M&A do CP de Advogados. Uma breve apresentação do escritório. Nosso escritório fez 20 anos esse ano. Somos um escritório de advocacia focado no atendimento da indústria de gestão de recursos e todos os players aqui, prestadores de serviços que orbitam essa indústria. Então, a gente costuma contar um pouquinho a nossa história dizendo que a gente constitui muitas gestoras, e caminha com esse gestor ao longo da vida dele. Então, a gente monta a gestora, estrutura os acordos de partnership, monta os fundos de investimento das mais diferentes estratégias, estrutura esses investimentos, seja em M&A, Venture Capital, fundos imobiliários, crédito, etc. E a gente acompanha aqui esse cliente em todo esse percurso aqui, indo também pela área tributária, área civil, regulatória e societária. Então, bom, minha apresentação aqui é mais sobre os aspectos jurídicos das estruturas de partnership. Eu vou colocar uma apresentação aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Então, só um minutinho. Apareceu para vocês? Joia. Então, tá bom. Bom, começando a falar um pouquinho aqui de partnership em gestoras, Então, o modelo de partnership ele é bastante popular e comum nas gestoras de recursos e também nos assessores de investimento, principalmente para poder trazer um alinhamento de interesses aqui dos participantes, dos colaboradores dessa gestora. Então, aqui se privilegia muito a meritocracia, com convite para aqueles sócios que têm uma contribuição relevante do negócio para serem sócios. Esses sócios trabalham para o crescimento do negócio, eles participam dos resultados e dos riscos, então aqui busca-se sempre um alinhamento entre os sócios para uma geração de resultados de longo prazo, A gente acaba gerando esse alinhamento de interesses, maximização de resultados e atração e retenção de talentos, Com a maximização do resultado, esses sócios se beneficiam tanto da geração dos lucros ali na remuneração deles via distribuição de lucros, quanto no crescimento do business, para poder eventualmente participar de um evento de liquidez e vender suas participações ou parte das participações com um ganho importante ali com o crescimento do negócio. Então, em linhas gerais, aqui alguns aspectos que orbitam em torno do partnership. Um aspecto fundamental aqui na estruturação dos partnerships, que como Rosei comentou, essa estruturação nos traz muitos desafios, oportunidades, e a gente precisa pensar um pouquinho nos riscos também. Acho que vale a pena aqui mencionar a questão da distribuição desproporcional de lucros. Nas sociedades limitadas, que acho que o maior tipo, as gestoras são constituídas em geral como as sociedades limitadas, principalmente para permitir uma distribuição desproporcional de lucros e remunerar os sócios pelas suas contribuições de forma desproporcional. Então, aqueles que contribuem mais recebem uma distribuição de lucro superior aos demais. O que não é possível numa sociedade anônima. Então, na sociedade anônima, a distribuição de lucros é feita de forma proporcional, então a gente acaba vendo mais a limitada aqui nas gestoras. A distribuição de lucros, como eu mencionei, é feita de acordo com a contribuição dos sócios, conforme critérios e premissas estabelecidas
dentro de cada sociedade, né, de acordo com as regras internas, e acho que uma vantagem importante da distribuição de lucros e remuneração dessa forma é a não incidência atualmente de imposto de renda e contribuições previdenciárias, né? A gente sabe que governos anteriores já tiveram tentativas de tributar dividendos, a gente deve ter essa discussão de novo no ano que vem, mas hoje em dia, né, atualmente, a distribuição de lucros é isenta de tributação. E o que a gente busca, né, sempre orientar nossos clientes, são cuidados nas formalidades e na caracterização desses sócios. Então, quando a gente olha para a autuação da Receita Federal, em cima de estruturas de partnership, distribuição desproporcional de dividendos, a gente nota, em muitos casos, uma falta de cuidados nas formalidades. Então, aqui é fundamental que o contrato social preveja a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros, que exista uma deliberação dos sócios aprovando essa distribuição, existência de lucro líquido contábil, porque se não há lucro, não há dividendo a ser distribuído, e absorção de prejuízo antes de qualquer distribuição. Aqui na deliberação, acho que vale a pena mencionar que é comum o pagamento recorrente de dividendos e muitas vezes do ponto de vista operacional, fazer uma deliberação todo mês é inviável, então a recomendação aqui é ao menos uma vez por ano, naquela reunião anual de sócios obrigatória, que a lei estabelece que seja feita até abril do ano subsequente, tenha a aprovação do balanço, das contas dos administradores e a ratificação da destinação do lucro e dos dividendos distribuídos. Né, um outro aspecto importante para a gente olhar nas estruturas de partnership é a caracterização desses sócios, né, que o que se busca aqui é trazer uma robustez para a estrutura e evitar que pessoas com atribuições e características de trabalho similares a empregados sejam alçados à condição de sócios, que isso muitas vezes que traz uma fragilidade na estrutura. Né? Então, o que é um sócio? O sócio é uma pessoa que contribui de fato com os negócios, com a geração de resultados da sociedade. É importante que esse sócio adquira essas cotas, né? Ninguém se torna sócio de uma sociedade ganhando cotas, então é importante que tenha essa aquisição de cotas com pagamento e participações minimamente significativas, né? Então, aquela questão da uma cota sempre é algo que a gente busca evitar para trazer uma relevância para o sócio. Os sócios atuam de forma coordenada entre si, e aqui é uma diferenciação importante dos empregados. Os empregados, eles têm uma característica bem significativa, que é a subordinação. Né? Então, aqui os sócios não atuam de forma subordinada, eles atuam de forma coordenada e com afexos societários, que a gente chama, que é a vontade da pessoa permanecer associada, né, uma à outra. E alguns direitos são fundamentais dos sócios, como o direito ao recebimento de lucros, como eu comentei, direito de exercício de voto em deliberações societárias, direito de acesso a informações financeiras e outras tipicamente divulgadas aos sócios. Então, né, acho que esses cuidados aqui, a caracterização efetiva do sócio, as formalidades na distribuição, elas são importantes para a gente mitigar riscos de natureza tributária e previdenciária. Ops, pulei. Né, aqui falando um pouquinho sobre os documentos que regem uma estrutura de partnership, então, toda sociedade tem um contrato social, se for uma limitada, um estatuto social, sendo uma SA. Esse documento é um documento público, em geral, muito enxuto, que traz só as regras mais previstas em lei, como o nome da sociedade, endereço, objeto. No caso das gestoras, a gente tem a atribuição das diretorias regulatórias, né, com indicação do diretor de gestão, diretor de compliance e risco. Então, esse documento, por ser público, ele normalmente não traz regramentos muito específicos. O acordo de sócios, por outro lado, que é um documento aqui fundamental para regular a relação dos sócios, os direitos e obrigações de cada um deles, é um documento privado e esse sim costuma ser mais detalhado e trazer regramentos específicos, que são fundamentais aqui para a preservação do negócio e continuidade da gestora e das atividades. Eu vou falar um pouquinho mais adiante de regras típicas de acordo. Termo de adesão ao acordo. Também outro documento comum, normalmente acordos são celebrados e sócios ingressam na gestora posteriormente, então esse ingresso no acordo se dá via termo de adesão.
assim a gente evita ditar esse acordo. Contratos de compra e venda de cotas, documentos usuais também, que como eu mencionei, é importante que haja aquisição dessas cotas e, portanto, o contrato, ele estabelece preço, prazo de pagamento, forma de pagamento. Em alguns casos, quando se quer prever regramentos específicos que podem mudar com o tempo, existem regimentos e políticas de partnership com regras ali específicas de mobilidade dentro do partnership, regras de alocação de distribuição de lucros também. Né? Então, aqui uma demonstração um pouquinho mais gráfica do acordo, né? Então, os acordos de sócios, né, os clientes nos perguntam, mas eu estou constituindo a gestora agora, eu preciso de um acordo. Então, normalmente, a nossa recomendação é sim, quanto antes você se estruturar, tiver um acordo com regras específicas de entrada e saída de sócios, regras protetivas do business, melhor vai ser para o seu negócio e provavelmente mais longa vai ser a vida da sua gestora, porque os sócios que estão dentro da gestora já sabem como funcionam as regras e você também traz previsibilidade para os sócios que vão entrar nessa gestora. Então, um novo entrante, ele vai olhar e vai saber, poxa, eu tenho um direito de tag longa, que significa que eu posso participar de um evento de liquidez futuro. Se eu sair, eu vou ter uma obrigação de não concorrência, por exemplo. Então, é importante a gente já ter esse acordo estabelecido desde logo. Né? No acordo, a gente trabalha bastante os princípios desse acordo, então existem inúmeros acordos de acionistas e sócios para as mais diversas finalidades, então é importante conceituar por que eu tenho um acordo. Né? Então, no caso do partnership, é um acordo entre sócios executivos atuantes no negócio, os sócios estabelecem que eles vão ser remunerados via distribuição de lucros conforme a contribuição de cada um deles. Normalmente as cotas não são líquidas, então a pessoa do sócio, né, numa sociedade limitada e numa gestora em especial, ela é importante. Eu sou sócia dessa pessoa porque ela tem uma característica importante, ele atua executivamente na gestora, então eu não quero ser sócia de qualquer um. Então não faz sentido um sócio simplesmente oferecer a participação para um terceiro e você se vê com um sócio ali na gestora que não é uma pessoa atuante, não é uma pessoa com as mesmas características, a mesma cultura dos outros sócios. O acordo também é importante para preservar a sociedade, perenizar o negócio, então, né, diversas regras protetivas que a gente tem servem para proteger o business, eu vou tratar um pouquinho aqui nos próximos slides. Importante dizer que as sociedades limitadas são regidas pelo Código Civil, e no Código Civil não tem previsão nenhuma sobre os acordos de sócios, acordos de acionistas. Então, é bastante comum, né, a gente prever nas limitadas a regência supletiva da lei das SA, o que significa que, se eu não encontro a regra específica no Código Civil, eu vou para a lei das SAs, que no caso aqui é onde tem o tratamento dos acordos. E essa assessoria aqui da lei das SA é importante, porque a lei das SA traz toda a fundamentação do acordo de sócios, traz o requisito de validade, que é um deles, né, o acordo está registrado na sede da sociedade, a gente tem regras de execução específica, como, por exemplo, a mesa, né, o presidente da mesa, o secretário, eles não podem acatar votos em uma reunião de sócios, uma assembleia de sócios, se elas são contrárias ao que está estabelecido no acordo de sócios, então a gente já tem uma regra de execução ali prevista em lei, já auto-executável. E acho que é importante também dizer que o acordo de sócios, ele é um contrato, e assinado por diversas partes, né? Então, qualquer alteração que a gente faça, a gente precisa de um aditivo assinado por essas partes. Então, por isso que a gente normalmente recomenda que no acordo de sócios estejam aquelas regras mais perenes, aquelas que vão continuar ao longo da vida inteira ou ali do prazo de duração do acordo, porque a gente sabe que gestoras em diferentes níveis de maturidade, elas têm regras específicas, em especial quantos por cento cada sócio vai poder comprar na rodada de aquisição de participação, qual que é a lógica de distribuição de lucros. Então, uma gestora que está nascendo tem uma regra diferente de uma gestora em outro nível de maturidade, né? Então, essas regras mais perenes costumam ficar em acordo de sócios e as regras que tendem a mudar, elas ficam em políticas, regimentos próprios que podem ser alterados posteriormente. Aqui, falando um pouquinho das regras do acordo, né, eu organizei as regras em 3 grandes blocos. Então, o primeiro é um bloco de governança corporativa,
Depois a gente tem todo um regramento que trata sobre transferência de participações societárias e um conjunto de outras regras, né? Então, falando um pouquinho sobre estrutura de controle e governança, a gente tem alguns órgãos aqui decisórios, né, nas gestoras, nas sociedades em geral, né, que são a diretoria. A diretoria é um órgão executivo, ele representa a gestora, implementa atos, assume obrigações perante terceiros, né, eles assinam contratos, então é um órgão executivo. Né? Conselho de administração, comitê executivo, por exemplo, que é um órgão bastante comum em gestoras, são órgãos decisórios de natureza mais estratégica, que olham para aspectos mais relevantes e olham muito para onde o business vai, onde eu quero chegar como negócio, né, novas linhas de produtos, por exemplo, e questões realmente mais estratégicas. Outros comitês podem ser criados, como, por exemplo, um comitê de partnership, comitê de remuneração, enfim, a gente tem bastante liberdade aqui em termos de atribuições decisórias, e inclusive nos quórums de aprovação. Né? Então, um acordo normalmente trabalha bastante esse processo de tomada de decisão, os quórums de aprovação, que podem ser quórums estabelecidos por cabeça, quórums estabelecidos por percentual de participação acionária, que vai depender demais da gestora e da estrutura e da realidade dela de forma específica. Né? E a gente pode sempre estabelecer quórums mais ou menos qualificados, a depender da importância da matéria, quando se quer trazer outras pessoas para discussão, por voto, para participação aqui da tomada de decisão. Falando um pouquinho agora das regras de transferência, acho que uma regra super importante que a gente sempre discute na definição das estruturas de partnership são as regras de valuation. Essas regras de valuation, elas permeiam a vida da gestora a todo tempo. Então, a regra de entrada de sócios para compra de cotas, as regras de saída nos diferentes eventos, seja por iniciativa do sócio, seja por iniciativa da sociedade, de forma imotivada ou por uma falta grave, por uma questão importante. Então, a regra de valuation, normalmente, é uma regra de avaliação da empresa de forma descontada ao que um terceiro pagaria por uma aquisição societária, né, de uma participação societária. Então, normalmente as regras de acordo, elas não são o mesmo valor que um terceiro, investidor estratégico, por exemplo, pagaria pela participação para a gente trazer viabilidade para essas compras, né? E acho que falando de valuation, a gente tem normalmente dois grandes grupos e formas de precificação dessas cotas, né? A gente vê bastante aqui nas gestoras a avaliação de acordo com o patrimônio líquido da gestora, e essa precificação, ela tem, acho que a grande beleza do patrimônio líquido é que ela é de muito fácil cálculo. O patrimônio líquido, ele consta do balanço, ele é calculado pelo contador, e não tem muita dúvida na determinação desse valor, né? E é um valor também baixo, que pode ser bom ou ruim, né? Ele é bom para as pessoas entrarem, é bom também para, em caso que se queira que alguém saia, né? E aqui, as gestoras que estabelecem o valuation, patrimônio líquido, acreditam que o valor da empresa está na distribuição de lucros ao longo do tempo e um eventual evento de liquidez, no qual um preço vai ser dado por um terceiro e a pessoa vai poder vender as cotas. Acho que um outro bloco aqui de valuation que a gente vê são as avaliações a valor econômico, e aqui a gente também vê avaliações de forma bastante variada, desde percentuais de AUM, que é o percentual de ativos sob gestão da gestora, a gente vê múltiplos de receita, múltiplos de lucro, muitas vezes valores ajustados, então um lucro com algum ajuste específico, múltiplo de EBITDA, então isso varia bastante de casa para casa. Como eu mencionei, né, nas gestoras, por serem sociedades de pessoas, normalmente tem uma restrição à transferência de cotas, então não é possível que os sócios transfiram para qualquer pessoa essas cotas, normalmente tem uma deliberação ali organizada de como essa transferência vai ser feita. A gente normalmente prevê vedação à oneração dessas cotas, principalmente para a gente vedar o ingresso de um credor, por exemplo. Então, né, a gente não quer que um sócio dê as cotas em garantia de uma obrigação pessoal e, eventualmente, essas cotas acabem na mão de um terceiro credor que não tem qualquer relação com a gestora. Né, a gente também trata bastante de constrição involuntária, então, se acontecer uma penhora dessas cotas por uma ação judicial, por exemplo, o que acontece?
Regras de lock-up vesting também são super importantes, então o lock-up é um prazo mínimo pelo qual a pessoa vai ficar vinculada à sociedade, né? Você traz uma previsibilidade, sabendo que aquela pessoa tende a ficar lá durante esse prazo. Regras de vesting também são importantes e trazem alinhamento de interesse e retenção das pessoas, porque elas estabelecem que durante o prazo do vesting, a pessoa não vai acessar aquele valuation estabelecido para o negócio. Então, durante esse prazo, o valor de venda das cotas é um pouco menor e depois, atingido o vesting, ela passa, então, a acessar um valor maior, o que faz com que as pessoas trabalhem para o crescimento do negócio e que elas fiquem na empresa por mais tempo. Regras de direito de preferência e primeira oferta, enfim, para você estabelecer a ordem de direito de compra dessas cotas em caso de alguém sair da sociedade, por exemplo. Regras de tag-along e drag-along são bastante comuns também, né? O tag-along que eu mencionei aqui, direito do minoritário de participar de um evento de liquidez, então a gente permite que o minoritário venda parte da participação junto com uma venda feita por um controlador, por exemplo. Um direito, seja que bastante caro aqui para os sócios minoritários. E o drag-along, que é um direito do controlador também poder negociar a venda da gestora, por exemplo, 100%, e fazer com que os sócios minoritários vendam sempre de acordo com as mesmas condições, né, mesmas condições de preço. E aqui as famosas opções de compra também são bastante comuns, para poder operacionalizar uma saída de sócio, muitas vezes com uma tomada de decisão de forma organizada, no âmbito de conselho, ou comitê executivo aqui para decidir como vai acontecer essa compra, né, e qual vai ser a pessoa que é objeto da opção de compra. E para finalizar, a gente tem um conjunto de outras regras, que aqui a gente pode ter todo tipo de regra e não existe um acordo igual ao outro, né, então, para citar algumas, acho que regras de sucessão, né? Como são sociedades em que a figura do sócio é importante, normalmente há uma vedação por ingresso dos herdeiros. E mesma coisa em caso de divórcio, para ingresso de ex-cônjuges. Então, o regramento do acordo normalmente estabelece que os herdeiros não ingressarão na gestora, nem ex-cônjuges, mas eles farão jus a um recebimento pelas cotas que eles deveriam receber. Então, a gente trata aqui numa questão de valuation. Outras regras também importantes para proteção do negócio e preservação aqui da gestora, regra de não concorrência, por exemplo, muitas vezes regra de concorrência enquanto sócio atuante, para que, enfim, ele tenha uma dedicação exclusiva ali à gestora. Em alguns casos, uma não concorrência pós-desligamento. Então, esse prazo pós-desligamento pode variar de acordo com a relevância desse sócio, e aqui é sempre importante discutir qual que é o prazo da obrigação, a abrangência territorial, a restrição específica de atividade e a remuneração, em contrapartida a essa não concorrência, né, para a gente poder ter execuibilidade da obrigação também. Outra regra importante, no aliciamento de time, não solicitação de clientes, então, o aliciamento de time ele é bastante comum, então o sócio que sai de uma gestora, né, a gente quer preservar o time, a gente não quer que ninguém saia levando outras pessoas, porque assim como num escritório de advocacia, numa gestora o grande ativo são as pessoas, então a gente quer preservar esse time. E discussões também acerca de aliciamento de clientes, e aqui a discussão varia muito, de gestora para gestora, em alguns casos o sócio pode sair e levar carteira de cliente, em outros não, com as suas diferentes consequências. E tudo isso, né, regras assim das mais variadas possíveis, a gente pode construir de acordo com a necessidade ali, os interesses dos sócios, e tudo isso atrelado às penalidades específicas aplicáveis para desincentivar a violação, né, do acordo, então penalidades que variam de acordo com a gravidade do descumprimento. Bom, acho que é isso que eu tinha aqui em linhas gerais para trazer para vocês, falando um pouquinho mais dos aspectos jurídicos. Então, passo a palavra aqui para o próximo, acho que é o Fred. Legal, Flávia. Acho que você trouxe uma série de pontos aqui, né, dos desafios numa ótica mais jurídica, vou chamar assim, e pontos super relevantes, né, que se não observados no início e ao longo da vida da gestora,
as consequências podem ser diversas, né, das mais diversas possíveis, mas acho que, só fazendo um gancho aqui talvez para o Fred aqui, existe um desafio também bem relevante, que é conseguir implementar tudo isso, né, implementar, controlar, dar sequência às atualizações, a visibilidade de valuation, enfim, né, os programas de stock option que você trouxe aqui, enfim, uma série de situações aqui. E acho que esse é um gancho bem legal para que o Fred possa trazer também a apresentação dele aqui e falar um pouquinho de como a gente, enfim, quais são as opções, como isso pode ser feito no dia a dia através de soluções, e ele vai poder falar um pouquinho do Basement aqui para a gente. Vai lá, Fred. Excelente, muito obrigado, Osnei. Ótimo, parabéns aí, Flávia, pela apresentação. Ela demonstra, de fato, que esse é um tema super relevante, né? Acho que o Samuca fez um post hoje que eu gostei de ver como ele descreve esse desafio de montar o partnership como das top 2 coisas mais importantes para uma gestora. E a gente, hoje, no Basement aqui, que é uma empresa, faz parte da Vortex, a gente tem essa missão compartilhada de descomplicar, né? A Vortex, o Osnei falou um pouco de descomplicar o mercado de capitais, a gente está descomplicando essa gestão do equity, gestão das participações. E essa que eu espero que seja a minha contribuição aqui no programa de hoje nosso, tá? Eu tenho aqui também uma apresentação, espero que vocês estejam vendo, tudo certo? Aqui só um pouco da minha história. Eu sou um dos fundadores aqui do Basement, junto com o Daniel, e nós começamos aqui o Basement. E isso já venho... Eu busquei empreender minha vida inteira, e antes do Basement nós fundamos uma plataforma de equity crowdfunding, fomos pioneiros aqui no Brasil, e foi assim que a gente entendeu mais o desafio da gestão das participações, né? A gestão do equity. Eu acho que na apresentação da Flávia ficou muito claro que existem pelo menos essas 3 dimensões, que é o que a gente costuma trabalhar aqui, esses pilares da gestão do equity. É o controle, o acesso, que são esses contratos que dão direitos a participações, e toda a parte da governança, dos acordos de acionistas, das regras e rotinas de governança, uma vez que você amplia o acesso a esse equity. Então, nós começamos lá no equity crowdfunding, e desde então, apaixonados, vamos dizer assim, por essa missão de criar um mundo com mais donos e donas, muito nessa ideia de que a gente escuta e acho que tem essa crença de que, para muita gente, há um certo receio em ampliar o acesso ao equity para o seu time, porque historicamente isso sempre foi complicado, né? Porque é complexo, é um assunto complexo. Então nós aqui no Basement temos esse desafio de buscar automatizar muitas das rotinas, buscar trazer muitas das regras, buscar organizar melhor os documentos, trazer mais acesso para os sócios a essa vida, né? Principalmente essa parte da transparência e da governança desse equity que eles recebem, para que o programa, para que o partnership tenha efeito, né? Para que as pessoas, de fato, consigam se sentir donos e donas, ajam como tal e tragam os resultados esperados aí pela gestão da empresa. Então, o que eu espero hoje aqui, vou ser mais breve na minha contribuição, quero trazer um pouquinho dessa pitada prática, como o Osnei mencionou. Eu quero mostrar um pouco como a gente ajuda hoje, como estrutura esses programas de partnership no Basement, e 3 dos principais desafios aqui que os nossos clientes que controlam os seus partnerships na plataforma, de certa forma, buscam aqui com a gente. Em primeiro lugar, em relação à estruturação, a gente tem essas 2 figuras no Basement, né? A figura de quem administra os planos e de quem é um beneficiário desses planos. Esses 2 tipos de usuário têm acesso na ferramenta. A figura dos administradores, em geral, ela é compartilhada entre 3 departamentos: o departamento jurídico, o departamento de pessoas, né? O antigo RH,
e a área de controladoria desses ativos. E esses diferentes perfis, eles vão ter diferentes níveis de acesso e interação na plataforma. Tem um ciclo de vida, de certa forma, que é o registro do plano em si, né, com as suas regras gerais de como ele vai funcionar. Depois, um nível abaixo, um registro dos contratos. Você pode ter diferentes regras de contrato, eventualmente, dentro de um plano. Você pode ter dentro de um plano mais de um tipo de incentivo, né? Pode ser um stock option, pode ser a compra de ações, que é o mais clássico, pode ser uma ação restrita, e assim por diante. Nesse nível, o que a plataforma se propõe a fazer é muito fazer controles de pagamentos e acompanhamentos de dívida, que, em geral, né, os programas de partnership que a gente registra possuem. Então, financiamento para que a pessoa possa comprar essa participação, e aí todo o controle da correção dessa dívida, das parcelas. Então, tem todo um fluxo aqui, muitas vezes, nessa compra e registro do contrato que a gente ajuda a fazer. Depois, a própria escrituração. Então, se a pessoa está comprando ações ou cotas, né, como é que a gente escritura isso nos livros e faz esse registro, entrega esse ativo digital, e aí, talvez aqui muitos não saibam, não acompanham tanto no detalhe, mas durante a pandemia, para as sociedades anônimas, pelo menos, passou-se uma nova instrução em que hoje você não pode usar mais aqueles antigos livros de capa preta, livros de papel, para escriturar suas ações. Você precisa ir para um formato digital. A gente vem trazendo essa forma de digital aqui através de um software especializado. Então, comprou as ações, escriturou essas ações no cap table, né, que é o quadro societário. Os administradores vão poder fazer uma série de ações ao longo da vida desse contrato. São fluxos de recompras de ações, fluxos de cancelamento, gerar relatórios, fazer exercícios ou resgates, dependendo do incentivo de longo prazo utilizado, entre outros aqui. Né? Na perspectiva do beneficiário, que aqui não menos importante, né, e acompanhada de uma série de ações do nível de cultura, de tipo de gestão, né, mais transparente, mais horizontal e assim por diante, como é que a plataforma hoje ajuda a que quem recebeu essas participações consiga lá fazer o outro lado de informar os pagamentos, acompanhar a valorização dos seus ativos, né? Quanto que a empresa está crescendo, quanto a minha participação está crescendo com as suas diferentes variações. Tá? Então, esse é um pouco da estrutura vista mais de cima. Aqui, talvez mais um parênteses, mostrando que hoje, né, aqui uma amostragem não focada exclusivamente em gestoras, mas uma base de empresas que trabalham com incentivo. A gente tem visto uma decrescente no número de stock options, e cada vez mais as empresas, e principalmente quanto maiores, elas estão buscando incentivos de longo prazo mais voltadas a ações restritas, ações por performance. Tá? Mas aí eu entro para encaminhar para a parte final, mas nesses 3 principais desafios que a gente vê aqui nos partnerships. O primeiro dele, assim, à medida que o nosso cliente quer, de fato, trazer mais pessoas para esse partnership, ele vai ter o desafio do registro, né? Aquele medo, eu vou ter pessoas sócias, de novo. Antigamente significa que você tem que ir lá ficar controlando um livro, uma página para cada sócio, ou uma planilha de Excel com quem comprou cada cota. Aqui a gente consegue trazer, através de um software escritural, né, de um grande livro-razão societário digital, todas as operações e suas denominações, compra, né, subscrição, recompra, transferência, resgate, reembolso, e assim por diante. Tá? Então, faz isso tudo pelo sistema, e todas essas operações ficam automaticamente ligadas aos seus respectivos documentos. Então, para você achar muitos dessas formalizações que a Flávia falou, elas estão todas bem conectadas e de fácil acesso nesse grande ledger societário que o sistema montou. O segundo dos 3 grandes objetivos que a gente vê é essa transparência para os sócios. Né? A gente vê clientes que nos procuram muitas vezes porque eles estão perdendo alguns profissionais que foram para uma outra casa, foram para uma outra empresa,
e não tinham uma visão muito clara do que eles receberam. E como esse preço também ele é ajustado, né, por IPCA, por Selic, e tem a dívida, tem uma série de complexidades, às vezes é importante um painel para os nossos clientes como esse que a gente mostra aqui, onde ele vai ver qual que é o valor depois do lock-up, qual que é o valor durante o lock-up, que ele pode simular eventuais encargos que tenha, que ele pode, no final do ano, ter acesso a uma declaração de imposto de renda atualizada e organizada para ele puxar, e assim por diante. E, por último, uma vez que você começa a trazer, né, mais gente, aqui muitos dos nossos clientes hoje que trabalham em partnership, vocês vão ver aqui um pouco na lista de alguns deles, a maioria ainda são, né, casas de escritórios de assessoria de investimento, com centenas de sócios nas suas estruturas, e aí conseguir automatizar, sair da planilha e controlar as outorgas, as recompras e toda essa operação, os prorratas, né, os aumentos de capital que acontecem, isso começa a ficar mais complexo à medida que você democratiza mais o acesso ao equity da organização. Tá? Então, acho que essa era a ideia, trazer bem rapidamente como a gente contribui para descomplicar a complexidade da gestão desses partnerships, controlando essas 3 principais dimensões, que é a escrituração, os contratos em si, que dão acesso ao equity, e a estrutura de governança. Tá? E aqui um pouco, são uma lista, hoje a gente tem um pouco mais de 500 empresas dentro da plataforma, a gente traz aqui alguns principais com os programas específicos de partnership, e aí aqui uma ação especial para todos os participantes aqui do evento que tiverem interesse em conhecer mais, a gente vai oferecer condições especiais aí para vocês. Tá? Eu acho que era isso, Osnei, agradeço a Vortex aqui pela organização e convite para participar. Legal, Fred. Obrigado. Eu acho que aqui agora a ideia é que o Samuel possa nos trazer também uma visão um pouco diferente das anteriores aqui, que passaram bastante pela forma de estruturar, de controlar, implementar tudo isso, mas no final a gente sabe que esse tema, além dos impactos entre sócios, entre participantes aqui da gestora, tem impactos também para a gestora no mercado, né? E talvez um dos principais temas aqui seja sobre a ótica de captação, né, de capacidade de originar recursos, e aí seja na ponta de distribuição, para um distribuidor numa plataforma, ou um alocador, e o Samuel tem bastante know-how nesse tema para nos ajudar e trazer um pouco da visão dele, da experiência de como esse tema né, do partnership nas gestoras impacta esses e talvez até outros temas no momento da análise de uma alocação ou da distribuição dos produtos das gestoras. Samuel, nos escuta? Boa. Boa, legal. Sim. Vamos lá. Bom, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite, Flávia, Fred, Osnei, Bianca e todos os demais aí. Obrigado pela aula, Flávia e Frederico. E eu acho que o bacana desse papo, e eu achei bem bacana mesmo o fato de o Osnei ter provocado isso daí, inicialmente, porque a imensa maioria das gestoras, elas vão até o nível do que a Flávia fala, que é super complexo e super importante, que é o aspecto jurídico, mais regulatório da sociedade, mas não vão para os 2 passos seguintes, que tem o aspecto operacional, que é o que o Fred mostrou aí, uma ferramenta super poderosa, e tem uns aspectos mais, eu não sei nem como classificar, tá? Conceituais, mais etéreos, espirituais, da sociedade, que eu vou passar um pouco por eles aqui, tá? Acho que só explicando aqui em 2 minutos, né, quem é o Samuel e o que eu tenho feito. Eu, por 14 anos, fui analista de fundos, analista de gestoras. Comecei a minha carreira na engenharia. Em 2009, migrei para o mercado financeiro. E de 2009 até 2022, passei por diversas casas fazendo seleção de fundos, seleção de gestores, diligência, tentando garimpar aí os melhores fundos para os clientes das casas nas quais eu trabalhei. Majoritariamente casas de gestão de patrimônio. Com exceção de uma experiência que foi assim, muito relevante, que foi a XP, onde eu pude atuar na plataforma de fundos, em que, em vez de fazer, sei lá, 2, 3 diligências a cada 2 meses, lá eram 3, 4 por semana.
Era muita coisa, obviamente não era só eu, tinha um time lá, nós éramos em 10 pessoas fazendo diligências, e isso foi um banho assim, de loja para olhar muito mais complexidade, muito mais casos diferentes de gestoras num curto espaço de tempo, que foram 3 anos e meio que eu fiquei lá. Então, encerrado o meu período na XP, né, eu decidi sair de lá no meio do ano passado, eu tirei um sabático e montei uma consultoria para gestoras, porque o que eu vi, né, depois de muito conversar e pensar e pesquisar, é que a imensa maioria das gestoras, eu falo o tempo todo isso, né, imensa maioria, as pessoas reclamam, mas a imensa maioria das gestoras não pensa muito como uma empresa tradicional. Como assim? Muitos gestores, quando saem das tesourarias, grandes bancos, grandes assets, eles pensam que estão montando uma asset, mas eles não estão montando uma asset na prática. Eles estão montando um fundo. E tem uma baita de uma diferença entre você montar um fundo e montar uma asset, uma empresa, tá? E dentre essas inúmeras diferenças, tem a preocupação real com o aspecto societário. Não só no âmbito regulatório, jurídico, mas no conceito da coisa, tá? Então, eu vou passar um pouquinho aqui alguns slides para ilustrar um pouco mais de como que eu penso sobre isso e como que eu trato com as gestoras que eu atendo, tá? Bom, acho que o primeiro ponto aqui a se destacar, que o Osney já passou um pouquinho, é que a quantidade de gestoras no Brasil, pensando aqui no business de asset management, né? Não falando especificamente de wealth, mas de asset management, ela explodiu nos últimos anos, tá? Eu coloquei aqui um gráfico que mostra, considerem essas linhas aqui cinzinhas, tá? Que é o número total de gestoras reportado pela Ambima, tá? As bolinhas laranjas são só as gestoras que têm fundos que a gente chamava de 555, né? Não incluem aqui gestoras focadas em FIPS, FIIs e FDICs. Mas olhando o número agregado da indústria, nos últimos 3 anos aí, nós vimos a indústria crescer praticamente em 300 gestoras. Com um detalhe, os últimos 2 anos e meio foram um dos piores períodos de captação para a indústria. E mesmo num período horroroso de captação, nós vimos o número de gestoras crescer. Então, isso é um negócio assustador, né? Mostrando que, assim, tem muito mais gestoras do que, em tese, o mercado está absorvendo, porque a gente vê um resgate líquido da indústria de fundos muito forte. Tem várias razões para isso. Uma delas, de longe, né, são os juros mais altos, tanto os juros nominais quanto os juros reais, né? Nós vemos aí diversos títulos de renda fixa pagando IPCA mais 6, 6,5, 7, líquido de R. É muito difícil para qualquer gestor competir com isso. Mas nós temos também a questão da performance de muitos fundos, principalmente multimercados e ações, que ficaram devendo, tá? Eu vou falar disso mais adiante. Então, de um lado, nós temos um número muito grande de gestoras para um mercado que é relativamente pouco desenvolvido, como o brasileiro. E, por outro lado, que é muito importante de se ter em mente, é que o número de distribuidores no mercado, e eu coloquei aqui alguns dos principais, não tem todos, obviamente, ele diminuiu drasticamente. Então, você tem uma oferta grande de produtos de um lado e um número pequeno de compradores, ou de distribuidores, ou de alocadores do outro, né? Botei alguns exemplos emblemáticos aqui, né? Há 15 anos atrás, você tinha o Fund of Funds do Itaú, o Fund of Funds do Unibanco, o Fund of Funds do Citibank. Virou uma coisa só. Há 15 anos atrás, você tinha Bradesco, Ágora, HSBC, JP Morgan, o Private do JP aqui no Brasil, né? O Private do BNP no Brasil, o Banco Votorantim, que virou BV. Isso tudo aqui virou Bradesco. A XP fez diversas consolidações, a GPS com a Reliance e BAL viraram o Julius Baer. Vimos aqui recentemente o UBS com consenso Credit Suisse, o BTG fez também várias aquisições, e várias instituições saíram do Brasil, inclusive uma delas na qual eu trabalhei, que foi o Royal Bank of Canada, nem está mais, né? O Merrill Lynch, Bank of America, chegou a ter um wealth aqui, fechou, o Goldman Sachs fechou. Então, o cenário ele é muito difícil para as gestoras. De um lado, muitas gestoras, do outro lado, poucos tomadores de decisão. E para piorar, foi o que eu falei anteriormente, né? A performance deixa muito a desejar. Então, nesse ambiente super populado e competitivo, pegando aqui, peguei 2 quadros, tá? De multimercados e de fundos de ações.
Se a gente olhar a mediana do retorno dos fundos multimercados em 12 meses, 24 meses e 36 meses, todas essas janelas estão abaixo do famigerado CDI. Nós vamos aqui que mesmo expandindo o horizonte, né, indo para 36 meses, os gestores aqui, um universo que eu acompanho, tá, de 200 e poucos gestores que tem aqui pelo menos 3 anos, somente 31% deles bate o CDI. Se a gente vai para o universo dos fundos de ações, a história não muda muito, tá? Ela até assim, um pouco pior. Por quê? Porque se nós formos para a janela de 5 anos, 60 meses, a mediana dos fundos de ações long only, aqueles que ficam só comprados em ações, perde para o Ibovespa. 36 meses perde, 24 perde, 12 perde, mas, pô, tem que olhar no longo prazo. Beleza, vamos olhar 5 anos. Perde também. Somente 41, 42% dos gestores bate o índice Bovespa. Então, nesse ambiente todo, pessoal, aquele velho e bom ditado dos gestores de basta eu entregar bons retornos, basta eu performar, que a captação vem, pô, não vai funcionar. Se depender disso aqui, tá ferrado, né? Então, de onde que os gestores deveriam tirar, onde eles deveriam focar, além de entregar bons retornos, para se destacar nesse mundo de gestoras? Eu listo aqui alguns elementos, tá, que eu considero super importantes. Primeiro deles, não em ordem de importância, mas na ordem da listagem aqui, ter uma inteligência de mercado e uma estratégia diferenciada na hora da distribuição. Não é simplesmente ter uma área de RI que é uma marcadora de reuniões, mas que realmente está estudando o mercado de maneira diferenciada para entender os clientes. Ter uma grade de produtos que esteja atenta às mudanças regulatórias, esteja atenta ao contexto de muitos ativos isentos, né? Como se aproveitar disso, e tem diversas maneiras de se aproveitar disso. Está atento aí à tributação de fundos exclusivos, que impacto isso vai ter nos fundos multimercados, nos fundos de ações, de crédito, por aí vai. Pensar na comunicação de maneira muito caprichada. Tá? Há pouco tempo atrás, falar de comunicação numa gestora era motivo, provavelmente, de chacota, né? Não era motivo de chacota porque ninguém nem falava disso, nem se pensava. Mas está cada vez mais importante. Você tem 970 e poucas gestoras. Como você vai se diferenciar? Não basta fazer diferente, você tem que comunicar o que você está fazendo. Outra coisa, o processo de investimentos. Muitos gestores são bons, são ganhadores de dinheiro, com consistência, mas o processo não é tão redondinho. O processo deixa a desejar. E isso é importante pelo menos por 2 motivos. Primeiro, para prevenir ou mitigar o risco de potenciais drawdowns grandes no longo prazo, né? Potenciais perdas, e também pelo aspecto comercial. Você tem que se preocupar em como vender, como envelopar o teu processo de investimentos, de modo que o alocador, aqueles poucos alocadores que estão dominando o mercado, te enxerguem como diferenciados. Tem que ter o radar ligado e a mente aberta para pensar em novas áreas, em possíveis M&As. Em conversa recente com um grande gestor lá do Rio de Janeiro, uma gestora relevante, ele falou: Samuel, essa conversa de M&A entre gestor eu não acredito, acho assim, não tem a mínima condição de dar certo. Eu concordo em partes com ele que é difícil, é super difícil você botar 2 gestoras, 2 culturas diferentes, 2 modelos societários diferentes e tentar fazer virar um. Mas não é impossível. Tem que ter a mente aberta, né? E tem que estar ligado também para eventualmente criar novas áreas, né? Gestoras boutiques focadas em só uma estratégia, quando dão certo, é excepcional. A escola do David Swensen pregou isso, né? Ele investia majoritariamente, para não dizer 100% das vezes, em gestoras que eram especializadas em uma única estratégia. Legal para a indústria americana. Será que para a indústria brasileira isso é sustentável? Uma pergunta, tá? Não tem nenhuma, assim, não sou dono da verdade. E por fim, tem o modelo de remuneração / partnership. Todos esses são elementos fundamentais para qualquer gestora que queira realmente se diferenciar e subsistir no longo prazo no Brasil. Focar só em retorno e achar que isso aqui vai te levar para um outro patamar, aliás, que isso aqui vai te ajudar a sobreviver, eu acho que é uma visão romântica demais do mercado. Pode acontecer em uma situação e em outra? Pode, e nós temos alguns poucos exemplos que só focaram na performance e todo o resto relegou. E deu certo. Mas são exceções. Eu acho que não dá para montar qualquer negócio se baseando em exceções, tá? E aí eu trago uma brincadeira aqui, uma ilustração. Para quem gosta de Fórmula 1 vai ficar bem familiarizado com esses meus exemplos aqui a seguir. Os sócios
podem fazer toda a diferença numa gestora, para o bem ou para o mal. E é importante, né? E eu faço uma brincadeira aqui, que eu trazendo o exemplo da Fórmula 1, né? Olha só, para quem acompanha, né? Recentemente a McLaren entrou no Guinness aí como o pit stop mais rápido, né? 1,8 segundos, agora em 2023. E a equipe estava super azeitada, assim, tudo rodou perfeito, ninguém nem piscou desincronizado, foi tudo sincronizado. Mas quando a equipe está desalinhada, desincronizada, acontece uma catástrofe. Teve um exemplo aqui, tem vários, tá? Mas peguei um exemplo aqui do Lewis Hamilton, que no GP da Alemanha em 2019, a equipe dos boxes, né? Fez uma atrapalhada gigantesca que levou o tempo de pit stop dele para mais de 50 segundos. E eu trouxe esse vídeo aqui para vocês verem. Então, é um vídeo que tem 1 minuto, pessoal, 1 minuto e 20. Eu não sei se eu vou conseguir clicar nele. Deixa eu ver. Consigo sim. And I think Lewis Hamilton's gone off as well, but he's carried on. As he's lost his front wing, hasn't he? There's damage to the front wing, certainly. Hamilton went off at exactly the same spot. As you can see, managed to keep going. Our race leader now into the pits needs a new front wing. Tá em inglês, pessoal, mas o importante aqui é ver a atrapalhada dos boxes. They're not ready for him. They weren't expecting him. They didn't know it's happened. They had no idea that it's happened. Well, they weren't ready for him because he's only come in because of that accident. And I think now they're going to look to get maybe intermediate tyres on as well. They're scrambling around all the while. Lewis Hamilton's losing out. Bottas takes the lead. Verstappen now goes into second place. Hülkenberg has just pitted again and moves up into third place whilst they still work on the car of Lewis Hamilton, who was cruising, it seemed, out in front. But in one split second, Leclerc goes and Hamilton's chances of victory looks like they're going as well. They've got to make sure they get the right tyres on it. They're not Bottas's tyres, for example. Correct. We've got a mixture of tyres on that car at the moment. And now we've got Inter's back on it now. That's what they're doing. They're changed their mind on the tyres. And of course, when you've got to change the nose, you can't use the front jack because the front jack jacks up on the nose itself. And I think Pessoal, tá aqui, assim, para mim essa analogia com a equipe de Fórmula 1 é muito pertinente, tá? Durante uma corrida, as equipes, a parte da equipe de Fórmula 1 que vai para a corrida, que viaja, dá ali mais de 70 pessoas, 75, 80 pessoas. E olha só 2 desse time, né, são pilotos. Todo o resto tá atuando nas diversas funções. A gente tende a olhar, né, somente quem está liderando o carro, né, a grande atração, que é o time de gestão ou o gestor. Mas é fundamental contar com os analistas de investimentos, com o back-office. Poxa, pega um back-office aí que faça atrapalhada, né? Dê precificação errada, não bata as operações, não execute a ordem. RI, time de produtos, gerenciamento de riscos, compliance, TI/sistemas, administrativo e CEO/COO, né? Então, tudo é muito importante. No final das contas, o piloto aqui, ele fica completamente refém de todo o resto. Se todo o resto não for muito azeitado, muito alinhado e muito bem gerenciado, o piloto aqui, como aconteceu no caso do Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, tá lá. Ele ficou totalmente imóvel, assim, sem ação nos boxes. E é isso que acontece numa gestora se o modelo societário não for bem desenhado, tá? Eu tenho as minhas estatísticas aqui que eu criei empiricamente, e eu até escrevi isso no post que eu coloquei hoje lá no LinkedIn, que do que eu vi ao longo do tempo, a causa número 1 da morte de uma gestora é a performance, né, a falta de performance, e é esperado que isso aconteça, afinal de contas, o investidor paga para ter performance, mas a causa número 2, a qual pouca gente se atenta, são os desentendimentos societários, os desalinhamentos de remuneração, tá? Então, isso é muito importante. Tem uma frase aqui simples, curta e super relevante do Peter Drucker, que, assim, no final das contas é tudo sobre pessoas, né? Meio idiota e óbvio, mas as pessoas não param, aparentemente, para pensar tanto sobre isso, tá? E no papel de uma sociedade, né, além dos aspectos jurídicos todos que a Flávia falou, e deu aula, e o Fred falou também da parte operacional, organizacional, tem alguns itens que são relativamente simples no conceito, no papel, mas que não é
tão comum de se ver nas gestoras. E, de novo, empiricamente aqui, analisando muitas gestoras ao longo de 15 anos, né, mais de 300 diligências feitas, eu vi que aquelas que são mais bem-sucedidas tinham algumas características em comum, tá? E eu listei algumas delas aqui. A primeira coisa, assim, é pensar na pulverização da sociedade. Sociedades mais balanceadas tendem a ser mais longevas. É uma regra? É óbvio que não é, porque se fosse uma regra seria fácil. Mas tem exemplos de sociedades super concentradas que dão certo? Tem, mas não é o que a gente mais vê dar certo. Mobilidade. Não basta você também pulverizar, começa uma sociedade com 5 pessoas, 20% para cada um, e that's it. Tem que haver mobilidade, né? A Flávia falou de uma palavra aqui que toda sociedade procura ter, que é a meritocracia. A meritocracia não existe se não houver mobilidade na sociedade. Você tem que ter, tem que ter não, né? Deveria ter rodadas que ajudassem a oxigenar essas participações ao longo do tempo. Tanto ajudando as pessoas que não estão com tanto gás a serem reduzidas e eventualmente sair da sociedade, quanto dar espaço para que as pessoas novas entrem no quadro, tá? Outra coisa, eu coloquei aqui um subtítulo meio genérico de participação, mas não basta ser sócio no papel, no contrato social. O sócio de verdade, o que eu vi nas gestoras ao longo dos anos, tá, pessoal? No primeiro momento, a grana, o financeiro, é importante, é super importante. E na maioria das vezes é o mais importante. Mas ao longo do tempo, a partir do momento que a grana não passa a ser tão importante assim, os sócios querem participar efetivamente da tomada de decisão, do dia a dia. Então, acho que ter uma sociedade que as pessoas sejam realmente incluídas nas tomadas de decisão faz diferença para a longevidade das sociedades. Tem uma palavra aqui também que é super digna de críticas e controvérsias e piadas, mas generosidade. O que você quer dizer com isso, Samuel? Cara, no sentido estrito da palavra, tá? Os gestores muitas vezes tendem a ser lógicos, muito quantitativos e param para ser param assim, pouco para serem mais empáticos, tá? São lógicos demais e empáticos de menos. Nas gestoras, assim, das poucas gestoras que eu vi que tem modelos exemplares, porque todo mundo tem algum defeito, né? A questão da generosidade ela foi comum, tá? O que é generosidade? Se os sócios principais ficam na dúvida entre pagar para os menores 100 ou 110, eles vão pagar os 110. É fácil falar, é bonito de falar, mas na prática, por conta da meritocracia, né? Não, o cara não mereceu, isso é pouco praticado. Visão, acho que quanto mais clara for a visão do que a empresa quer, do que ela é, do que ela quer, de onde ela quer chegar, facilita também o alinhamento dos sócios, tá? Nem todo mundo vai pensar igual e assim, é impossível isso acontecer, mas se tiver muito claro na entrada da sociedade qual é a visão da casa e qual é a cultura da casa, quais são os valores, isso aqui tudo em conjunto contribui para que aquela sociedade que foi estruturada de maneira super espetacular com o pessoal do Cepeda, ela pare de pé. Então, assim, e para finalizar aqui, pessoal, assim, tem a ver também uma sociedade bem gerida, né? Geralmente precisa de um líder. Democracia no universo das assets, pessoal, assim, desculpa minha opinião aqui, mas não acho que funciona, né? Tem que ter uma pessoa comandando as gestoras. É importante isso, né? Isso faz diferença no longo prazo das gestoras. O problema é que nem todo gestor tem como principal diferencial a gestão de pessoas, né? Rarissimamente os gestores são reconhecidos pela excelência em gerir pessoas. No entanto, assim como o assunto de portfólio management, valuation, opções e tantos outros, a liderança pode ser aprendida. Ela pode ser ensinada e pode ser aprendida. Então, acho que os gestores poderiam sim procurar se desenvolver nesse quesito. Porque no final do dia, assim, as pessoas são ali a decisão mais importante de investimento que o gestor vai tomar na carreira dele como empresário. E para finalizar aqui, pessoal, os alocadores, falando de captação, que o Osney fez ali o gancho, os alocadores se interessam sim pelo seu modelo societário, tá? E isso pode ser um diferencial na sua captação. Os alocadores tradicionais vão chegar lá com checklist para olhar a parte quant dos fundos, processo de investimentos, risco, atribuição de performance e por aí vai. Isso é o padrão. Os alocadores diferenciados, na minha opinião,
vão tentar entender que é o passivo que você deveria buscar ter, eles vão muito além desses aspectos que estão em qualquer checklist que você dá ao Google e acha, tá? Eles vão querer saber da sua sustentabilidade. E a sustentabilidade da gestora passa, em grande parte, também pelo modelo societário, pelo modelo de remuneração, quão simples ou não ele é, quão complexo ele é. Muitas vezes as gestoras pensam em inventar modelos esdrúxulos e complexos de valuation, sendo que talvez o book value, o velho e bom book value, seja suficiente. Então, pessoal, é isso. Essa era a minha parte aqui, Osney. Eu acho que eu passei bastante aqui do tempo, vocês não puxaram a minha orelha, mas acho que olhar tudo isso aqui em conjunto talvez ajude as gestoras a pensarem em como se diferenciar de fato nesse universo tão repleto de opções que os investidores têm. Legal, Samuel. Obrigado. Eu acho que a gente previu aqui também um tempinho logo na sequência para um Q&A, caso alguém tenha alguma dúvida, mas eu que talvez queria fazer um exercício prévio meu aqui, pegando um pouco do que todos vocês colocaram, e aí, por favor, sinta-se à vontade para, como a gente não combinou nada antes aqui, de responder talvez todos ou alguém de vocês. Quando a gente olha naturalmente, talvez boa parte ou grande parte das pessoas que estão aqui conosco, elas já são parte, estão inseridas em alguma gestora já constituída, já rodando, algumas mais recentes, algumas mais antigas, e talvez olhar o aspecto inicial de como formar, né, de como nascer já mais alinhado às necessidades, aos cuidados que a própria Flávia trouxe, né, as preocupações que o Fred também trouxe ali de como você controlar, né, sair da planilha de Excel. A planilha de Excel, quando tem 5 pessoas e aquele modelo 20 para cada um, é simples. A hora que você vai para dezenas, centenas, né, fica mais complicado. Mas acho que boa parte aqui já está numa situação que eventualmente esses modelos já existem, estão instalados e por aí vai, certamente ou muito possivelmente com oportunidades de melhorias. E aí eu queria entender um pouco na visão de vocês, como na experiência de vocês também, como se dá esse processo eventualmente de um ajuste do modelo, né? Seja seu lado mais, vou chamar aqui jurídico, né, de como se a experiência de vocês mostra essa carga, esse trabalho ser feito, e também, Samuel, e aí o Fred pode complementar talvez a implementação mais sistêmica disso, mas na tua visão, como essa mudança de chave ao longo da vida das assets, ela pode ser implementada de tal forma que todo o resto continue rodando e não se perca foco, né? Porque no final é uma discussão muitas vezes que traz uma demanda ali de esforço e atenção de todo mundo, mas em contrapartida o business está rodando num cenário mais difícil, como você colocou, de performance e por aí vai. Então, tentei trazer aqui, sinta-se à vontade para responder um pouco esse processo de evolução ou adaptação das estruturas já existentes. Bom, vou comentar um pouquinho aqui. A gente acompanha gestoras em diferentes estágios, desde o nascimento até gestoras mais maduras. Então, é muito comum que algo que se pensou que fosse adequado no início não se torna mais adequado depois de algum tempo. Então, acho que qualquer sociedade, uma gestora em especial, e muitas vezes a gente, né, vê, como o Samuel comentou, executivos que nunca empreenderam, montando um business pela primeira vez, eles têm os acertos e erros, então é natural que isso se modele ao longo do tempo. Então, essas rediscussões são comuns, né? A gente olhando mais a parte jurídica, não é incomum a gente rediscutir acordo, né? Aprender com os erros e acertos, chega à conclusão de que o que se entendeu no início não é mais o que funciona para aquela gestora, né? Então, acho que é natural essa evolução e a indústria vai se desenvolvendo e crescendo mesmo, né? Cada um buscando o seu lugar. E eu acho que aqui tem uma questão menos jurídica e mais cultural. Eu acho que a cultura é algo que é super importante para permear esse dia a dia dessa gestora. Então, quando a gente estabelece um acordo, uma regra ali societária, ela diz muito sobre a cultura que se quer imprimir ao negócio. Então, acho que as regras mudam, mas a cultura é importante que seja algo forte, que seja passada ali dentro do que se pretende dentro do business. Acho que isso que traz a perenidade do negócio. Então, trazendo um pouquinho também do que o Samuel trouxe. Acho que se pudesse acrescentar aqui, bem brevemente, assim, acontece, assim, tem que mudar. Acho que não é um pecado, não é um problema. A questão toda é como conduzir essa mudança, né? Quando você
entra numa empresa, né, você lê todos os termos, né, as regras de entrada e saída, foi combinado um jogo lá e, assim, as pessoas... Eu entrei para jogar futebol, no meio do caminho você vai falar que virou basquete, porra, não é mais com os pés, é com as mãos, tem que combinar. Acho que, enfim, eu não tenho uma resposta linda, maravilhosa aqui, mas acho que não é pecado mudar. Pô, se tá dando errado, se tá gerando atrito, se tá gerando turnover na gestora, ah, não, mas não posso mudar, aí, poxa, chega a ser... tá faltando inteligência aí, né? Então, acho que do ponto de vista do alocador, o alocador quer ver perenidade do business, sustentabilidade do negócio. Se o modelo que foi acordado lá atrás tá gerando conflito, estresse, turnover, pô, tem que mudar, tem que pensar no que melhorar. Então, não acho que nada é imutável. Pelo contrário, né? Se tá dando errado, pô, é obrigatório mudar. Legal. Tem uma pergunta aqui, acho que só no perguntas e respostas a respeito da disponibilização das apresentações. Aí, Bianca, a gente, enfim, não sei como é que vocês programaram aqui, eventualmente disponibilizar, mas a gente pega com o pessoal aqui para poder circular para aqueles que, enfim, participaram e solicitaram aqui de forma geral, tá? Combinado. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, Bia, eu não estou conseguindo só Por enquanto, enxergar aqui. não. O Fred respondeu. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente também deu um tempinho aqui para as perguntas. Qualquer pergunta que tenham diferente do que a gente passou aqui, vocês podem nos encaminhar. A gente direciona tanto para a Flávia, para o Fred, para o Samuel. Queria mais uma vez agradecer Samuel, Fred, Flávia pela presença, pelo bate-papo. Acho que, como eu comentei lá no início, certamente muita experiência, muito conhecimento e muita vivência no tema. A gente tentou cobrir aqui num período curto de tempo 3 vieses aqui, né? Um viés mais regulatório, jurídico, o viés mais prático aqui de como isso impacta ali a captação e também a operacionalização, porque eu acho que esse é um desafio importante, né, ao longo do tempo e como colocar isso de pé. Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, enfim, que dedicou um tempinho aqui para passar com a gente aqui e permanecer à disposição de todo mundo, certamente assim como a Flávia, Samuel e Fred, acho que a gente tem os contatos nas apresentações. E muito em breve a gente deve ter mais alguns outros ciclos de conversa como esse. A gente tem organizado ao longo do tempo com temas diversos, temas que a gente acaba encontrando aqui no dia a dia, na vivência com os nossos clientes e parceiros. Então, para todos que estão aqui, certamente serão também convidados para os próximos ciclos que a gente faça aqui de conversa. Bis. Queria só reforçar que a pesquisa de satisfação está no link, pessoal. Então, se quiserem enviar feedbacks ou até sugestões de novos temas, podem ficar à vontade. Samuel, Valeu, Flávio, pessoal. Fred. Não sei se... Boa noite para ótimo. todos aí. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Fiquem à vontade para entrar em contato caso queira também. Eu estou lá no LinkedIn, Instagram, só me procurar lá, samuel.ponsoni. Mesma coisa aqui também. Prazer estar com vocês hoje falando sobre esse tema. Foi excelente, adorei, uma aula para mim que não sou tão focado no universo das gestoras. Obrigado aqui, altíssimo nível, as apresentações. Eu vou deixar também os meus contatos lá para quem quiser saber mais, a gente poder trocar ideias depois. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.